Paz, meus irmãos, estou aqui novamente e eu quero hoje falar sobre o capítulo 18 de Atos. Eu quero aqui dar um título para esse capítulo, assim, que veio no meu coração, né? Para mim, eu colocaria como o centro de todo esse capítulo, que é a evidência de um discipulado efetivo. Nós vamos perceber que já alguns 2 capítulos, pelo menos anteriores, nós vamos perceber frutos não apenas de uma ação evangelística, onde as pessoas recebiam a pregação e se convertiam, mas nós já começamos a ver frutos de discípulos maduros, que começam a também reproduzir esse evangelho, e não só o evangelho, mas o testemunho e a compreensão acerca da sã doutrina, acerca do reino de Deus. A gente já vê que, por exemplo, Silas e Timóteo já eram irmãos que Paulo já havia formado e eles já estavam exercendo um serviço muito efetivo ali na Macedônia. E aqui é interessante porque nós vemos que Paulo, quando ele chega em Corinto, ele conhece um casal, né? Priscila e Áquila, e diz que Paulo começa a morar com esses dois, e certamente a não só morar junto, mas formar esses dois, cooperar para que eles se tornassem discípulos maduros, para que a vida deles fosse além, né? O que a gente diz é que Paulo ali, eu creio que discipulou esses dois, e ao ponto de quando Paulo decide ir para Éfeso, ele leva esse casal junto com ele para Éfeso, mas Paulo passa um período ali, eu acredito que curto, e ele se dirige para outro lugar, né, para Cesareia. Mas ele deixa Priscila e Áquila ali em Éfeso. E para mim, uma coisa muito interessante é justamente o que acontece no final desse capítulo, que para mim é muito poderoso, né? Eu quero ler aqui os últimos versículos, a partir do 24, para a gente entender o fruto do discipulado que esse casal recebeu, e olha como Deus usa a vida deles também daqui para frente, né? Versículo 24 diz assim, ó, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Eu vou ficar até aqui. Isso para mim é muito poderoso, é muito forte, ensina para nós que nós não podemos limitar o Espírito Santo de nos ensinar, porque sempre há espaço para nós aprendermos algo além, né? E foi justamente o que aconteceu com Apolo. Diz que era um homem eloquente, instruído no caminho do Senhor, poderoso nas escrituras, e diz que ele ensinava com precisão, ele era um homem preciso. Diz que ele era de Alexandria, onde tem lá a biblioteca mais, na época, né, mais
assim, tinha muito conteúdo, então ele era um homem versado, mas ele não tinha só o conhecimento, ele era poderoso e falava com precisão a respeito de Jesus. Mas quando Priscila e Áquila, que haviam recebido toda a carga de Paulo, viram aquele rapaz precioso, é, que era preciso, é muito interessante que diz que eles tomaram Apolo consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ou seja, ele era preciso, mas ele ainda não era exato. E aí aquele casal, com toda a paciência, se aproximou para apontar um caminho mais excelente para ele, mais exato acerca do caminho de Deus, né? Acerca do reino de Deus. Isso para mim fala de discipulado, né? Fala de uma ação pessoal na vida do discípulo e nós precisamos ter esse coração para receber, né? Deus tem mais para nós e também assumimos um compromisso de crescermos e amadurecermos e repartirmos isso e também até cooperarmos para que outros possam ser mais exatos naquilo que compreenderam acerca do reino de Deus. Essa é a minha compreensão desse capítulo. Fiquem na paz de Jesus e perseverem nessa maratona em nome de Jesus.